Boa tarde a todas e todos. O meu nome é Rogério Reis, eu sou servidor da CGU. Atualmente estou à frente da Coordenação Geral de Governo Aberto e Transparência da CGU. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento da Semana de Governo Aberto de 2022. Esse evento ele ocorre em diversos países, né, que integram a OGP, a Open Government Partnership, a parceria de governo aberto, e em diversos governos subnacionais também, que integram o OGP local. No Brasil, a CGU ela se uniu aos governos municipais de São Paulo, de Osasco, o governo do estado de Santa Catarina, né, que são os representantes da OGP local no Brasil, para a realização conjunta desses eventos. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, como moderador desse painel que tem a temática de Estado aberto, né, os avanços, os desafios em cada um desses poderes que a gente tem na federação. E hoje nós temos alguns convidados bem especiais com a gente aqui. A nossa primeira convidada é a ouvidora-geral do estado de Santa Catarina, Marina Rebelo. Muito obrigado, Marina, pela sua presença. Nós temos conosco também o vice-presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, Cássio Godoy. Seja bem-vindo, Cássio. Olá. Nossa terceira convidada é a doutora Deise Starling Mota, ela é juíza auxiliar da presidência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Boa tarde, doutora Deise, obrigado pela sua presença. Boa tarde. E para completar a nossa mesa, e representando a sociedade civil, nós temos Manuel Galdino, diretor executivo da Transparência Brasil. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a origem desse conceito, né, Estado aberto. A agenda de governo aberto, ela vem sendo conduzida mundialmente, internacionalmente, basicamente por duas organizações internacionais, a OGP e a OCDE. A OGP, como vocês sabem, né, é grande responsável por muito do que a gente conseguiu avançar no Brasil nos últimos 10 anos, desde a fundação da OGP, o próprio Brasil é membro fundador da OGP, e o seu instrumento principal são os planos de ação, né? O Brasil já está no seu 5º plano de ação, assim como as prefeituras de São Paulo, de Osasco e o governo de Santa Catarina também possuem seus planos de ação no âmbito da OGP local. Já a OCDE, ela possui um papel mais estruturador, né? Uma das maiores contribuições que eu diria que a OCDE trouxe para a temática de governo aberto é a recomendação do Conselho sobre Governo Aberto de 2017. Na verdade, são 10 recomendações, né, estruturantes sobre o que cada governo precisa fazer para avançar nessa agenda de governo aberto. E, na verdade, essas 10 recomendações elas foram exatamente a base do review que a OCDE acabou de finalizar agora sobre governo aberto no Brasil, que vai ser lançado no próximo mês. E nesse documento, nessa recomendação sobre o governo aberto, a OCDE traz, então, esse conceito, né, de Estado aberto, como sendo o quê? Como sendo quando o executivo, o legislativo, o judiciário, outras instituições públicas independentes e todos os níveis de governo, claro que conhecendo, né, reconhecendo os respectivos papéis, prerrogativas e a própria independência, mas quando eles conseguem colaborar, explorar sinergias, compartilhar boas práticas e lições aprendidas entre si e com outros stakeholders. Sempre promovendo, né, os pilares de governo aberto, né, de transparência, integridade, accountability e participação social, com o objetivo final mesmo de fortalecimento da democracia e crescimento inclusivo. Então, assim, além de a gente estar no meio aqui de uma grande revolução cultural, que é basicamente o que é governo aberto, né, a gente tem esse outro conceito um pouquinho mais profundo, que seria realmente atravessar, né, todas essas... não ficar só no executivo. Em geral, quando a gente tem os planos de ação lá na OGP e as próprias adesões, né, dos governos nacionais e subnacionais, é sempre focado muito no executivo. Então, a ideia de se pensar, além de governo aberto, avançando para um Estado aberto, é exatamente envolvendo, né, legislativo, envolvendo o judiciário. Então, nessa linha surgiu a ideia de a gente chamar, então, representantes, né, a gente está trazendo hoje representantes do Executivo Estadual, do Legislativo Municipal e do Judiciário, para compartilhar com a gente os avanços na área de governo aberto, assim como os desafios a serem enfrentados. Então, hoje nós teremos, né, o Estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Piracicaba,
e o Conselho Nacional de Justiça, e fechando com chave de ouro, né, a participação da Transparência Brasil, representando a sociedade civil, para falar um pouquinho sobre, né, essa perspectiva um pouco mais desafiadora do que já é a própria implementação de governo aberto, né. Bom, pessoal, eu gostaria só de dizer a todos os espectadores que vocês podem interagir pelo chat para realizar perguntas. A ideia é que a gente tenha essas 4 exposições para os nossos convidados, e na sequência a gente vai fazer um rápido debate, vai selecionar algumas perguntas lá do chat para a gente debater um pouquinho. Ok? Então, sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas novamente para a ouvidora-geral do Estado de Santa Catarina, a Marina Rebelo, e passar a palavra para a realização da sua exposição. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento que tem importância, né, por esse tema tão atual e importante para a sociedade e para a consolidação da democracia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou Marina, eu queria ver se a minha apresentação iria aparecer, ela já apareceu, então que bom. Eu sou Marina Rebelo, sou auditora do Estado, aqui de Santa Catarina, atualmente estou como ouvidora-geral, que é uma diretoria ligada à Controladoria Geral do Estado. Então, estamos representando aqui nesse painel, né, o Poder Executivo, e vamos falar, então, dos avanços e desafios que a gente já alcançou e os desafios que a gente vislumbra aí para os próximos passos. Bom, em 2019, aqui no Estado, foi criada a Controladoria Geral do Estado. A gente considera que, fizemos já uma análise em relação a isso, que a criação da CGE, ela impulsionou a agenda de governo aberto, porque com a criação da controladoria foram unificadas as macrofunções de controle interno em uma única estrutura, né? Agora nós temos aqui na controladoria 4 diretorias, que seria a auditoria, a ouvidoria, corregedoria e integridade, que englobam essas 4 funções e dão força para esse tipo de agenda, né? Dentro da diretoria de ouvidoria, que é a qual faço parte, nós temos 4 gerências, uma de transparência ativa, que cuida do portal da transparência e dados abertos, uma de acesso à informação, uma da própria ouvidoria, e houve a criação de uma gerência especificamente dedicada à promoção do controle social. Então, a junção dessas matérias, né, que tem uma grande relação aí com o governo aberto, e a criação dessa gerência específica impulsionou a inclusão desse tema na agenda e começamos a olhar com mais foco para esses assuntos e acabamos ingressando no programa OGP local. E aí o programa, né, em si, por toda a estrutura que ele tem e toda a prática que ele já tem, a metodologia, tudo, acabou impulsionando projetos que visam ampliar essa abertura de governo. Apesar de que já existissem ações, né, com essa, que acabavam contribuindo para esse objetivo, a adesão ao OGP acaba organizando e conseguindo que a gente atuasse em pontos que precisavam ser melhorados para alcançar uma abertura ainda maior do governo. Então, os 4 compromissos que a gente assumiu nesse plano de ação foram promover os princípios e práticas de governo aberto e controle social em municípios catarinenses, incentivando a aprendizagem compartilhada e articulando iniciativas de governos e sociedade civil nos âmbitos local e estadual. Esse compromisso, ele tem um foco ali nos municípios,
E ele tem uma grande participação da sociedade civil, tanto a sociedade civil dos municípios, quanto o Observatório Social de Santa Catarina, que tem atuado ativamente nesse compromisso. O segundo compromisso é aprimorar o processo de aquisição e contratação do Poder Executivo à luz dos princípios e normas de transparência e contratação aberta, para torná-lo mais eficaz e acessível ao cidadão e demais partes interessadas. Então, nesse compromisso, que eu acho que será até detalhado numa próxima atividade por uma outra colega, ele visa melhorar a transparência das contratações públicas, né? E que o cidadão consiga ter uma visão do processo como um todo, desde a contratação, desde a licitação até a execução do contrato. Isso é um avanço muito grande, apesar da gente já ter dados em relação a isso no portal da transparência, acaba sendo uma melhoria, né, na disponibilização dessas informações muito importante para o controle social. O terceiro compromisso é promover a participação social para aperfeiçoamento dos serviços públicos através da instituição de conselhos de usuários, criação de ferramenta tecnológica de avaliação de serviços digitais e melhoria do sistema de ouvidoria e acesso à informação. Então, a criação do Conselho de Usuários é uma iniciativa que está em andamento aqui, né? A gente elaborou um decreto que está em tramitação, e a nossa ideia aqui é, até seguindo o modelo do governo federal, utilizar o conselho de usuários virtual, né, que a gente entende que consegue alcançar, tem um alcance muito maior na sociedade e nos usuários do serviço público. É um desafio bem grande, mas a gente resolveu encarar aí, estamos aí lutando para conseguir implementar. A avaliação dos serviços digitais é uma iniciativa coordenada aqui pela Secretaria da Administração, né, que já coordena os serviços digitais no Estado, e já está bem avançada aí, já estão conseguindo implementar essa ferramenta tecnológica. E a melhoria do sistema de ouvidoria e acesso à informação. A gente já tem um sistema que funciona bem, de ouvidoria e de acesso à informação, mas a gente queria melhorar alguns pontos, né, algumas questões que a gente não estava conseguindo atender a legislação e tal, por meio do sistema, né, que tinha que fazer controles paralelos, e então a melhoria do sistema nesse sentido de melhorar a comunicação com os usuários e principalmente a gestão das manifestações, né? Tentar melhorar ali a classificação delas para que a gente possa depois ter uma gestão melhor em cima todas aquelas informações que a gente recebe. Um quarto compromisso seria reestruturar instrumentos de transparência ativa, utilizando desenho centrado no usuário para melhorar a qualidade, usabilidade e acessibilidade da informação pública, inclusive com disponibilização em formato aberto. Então, esse último compromisso, ele tem o foco na melhoria do portal da transparência e de dados abertos. A gente tem feito um estudo aqui bem grande em relação à experiência do usuário, né, em melhorar essa experiência do usuário, em ver qual seria a melhor forma de disponibilização dessas informações para os cidadãos, em tentar colocar uma linguagem que todos consigam entender a que aquelas informações se referem, e também ampliar as informações disponíveis, né? Isso é um desafio aqui para nós, nessa questão de ampliar as informações disponíveis, porque a gente é gestor do portal, e a gente precisa de informações que estão em outros sistemas, em outros órgãos do Estado, então a gente precisa estar sempre sensibilizando e pedindo a colaboração de todos para que a gente consiga aumentar essa transparência. Então, eu queria ressaltar aqui da participação, né, da sociedade civil
no próprio processo, né, que a OGP nos traz, né, em toda a metodologia da definição dos compromissos, já há uma participação da sociedade civil, que é bem importante, e ela também tem acompanhado a execução do programa, né, inclusive um ator da sociedade civil, que é o Observatório Social de Santa Catarina, ele participa do grupo ali que coordena, que acompanha toda a execução do programa aqui em Santa Catarina. E ressaltar também que eles têm sido atores ativos na execução do compromisso Articulação com Municípios, que foi o primeiro ali que eu apresentei. Aqui eu só queria ressaltar outras iniciativas que não estão exatamente nos compromissos de governo aberto, né? Mas que estão no âmbito da CGE e acabam contribuindo para os objetivos de governo aberto. Então, nós temos aqui, a Diretoria de Integridade está coordenando um programa de integridade bem completo, que está envolvendo todos os órgãos do Estado, a princípio, fazendo um diagnóstico de todos os órgãos. Foi encaminhado um questionário para todos os servidores apontarem, né, riscos de integridade. Enfim, tem outras etapas aí pela frente, mas é um programa que está muito bem estruturado e que acredito que vai trazer bons resultados aqui para Santa Catarina. O aprimoramento do processo de denúncia, a gente tem buscado melhorar esse processo, né, para que as denúncias sejam apuradas da melhor forma possível, tentando identificar quais denúncias que deveriam ser apuradas aqui pela própria CGE, tentando criar critérios, né, para que isso fique mais claro, e é um desafio também. E as ações de responsabilização coordenadas ali pela Corregedoria. Então, tanto esse aprimoramento do processo de denúncia quanto essas ações de responsabilização, elas acabam contribuindo para o governo aberto, principalmente pelo fato de aumentar a confiança, né, dos cidadãos nas instituições. E deles perceberem que há também uma responsabilização, né, quando alguma coisa não está correndo da melhor forma. Eu até vou falar um pouquinho da confiança no próximo slide, que vou falar um pouquinho dos desafios. Então, em relação às iniciativas, era isso. Aqui eu trouxe rapidamente aqui em números, né, a evolução aqui dos pedidos de acesso à informação, que é esse primeiro gráfico. Tem evoluído bastante. Aqui no final, esse aumento grande foi por conta do fechamento do nosso sistema aqui de processos administrativos, por conta da LGPD. Ali as manifestações de ouvidoria, né, que a gente está aí nos últimos anos com uma média aí de uns 25 mil manifestações, e o portal da transparência ali que vem evoluindo. Teve um ano ali que ele deu um salto, mas parece que foi um ataque hacker que alterou ali os números, mas excluindo aquele ano ali que tem um salto muito alto, ele vem crescendo também esses acessos ao portal da transparência. Então, a gente vê que a sociedade tem cada vez mais se comunicado, né, com o governo e com a administração pública. Então, o que eu trago aqui como desafios? O primeiro seria transformar os inputs e manifestações da sociedade civil em efetivas mudanças na administração pública, nos processos e nos serviços públicos. Porque essas iniciativas de governo aberto, a gente tem conseguido criar canais de comunicação com a sociedade e canais para que ela manifeste as suas preferências, manifeste o que ela está entendendo que não está certo, né? E que ela possa contribuir. E a gente tem o desafio agora de conseguir transformar esses inputs e essas manifestações
que elas consigam entrar no processo da administração pública e realmente gerar alterações nos serviços, na execução das políticas públicas, numa efetiva apuração de uma situação irregular, enfim. O segundo ponto seria esse do engajamento, né, da sociedade, engajar os cidadãos, e para isso acho que um ponto crucial é a confiança que eles precisam ter nas instituições. A confiança justamente em relação a isso, de que aquele tempo, aquele esforço que ele está tendo ali para participar, para aprender, para exercer, né, a cidadania, ele vai ter frutos, né? Vai ser ouvido pela administração pública, vai fazer diferença ali, vai conseguir mudar a prestação de serviço, a execução das políticas. Um terceiro desafio seria criar mecanismos para garantir que a participação da sociedade civil seja representativa, no sentido de que a gente cria esses canais e às vezes a gente quer saber a opinião, né, da sociedade civil, mas eu acho que fica aquela pergunta, será que as pessoas que estão participando, elas estão conseguindo representar a sociedade? Ou será que a gente está privilegiando um ou outro grupo que se organizou e que foi ali em detrimento dos outros cidadãos, né? Então, esse é um grande desafio também. E o quarto desafio é a questão de institucionalizar uma política de governo aberto, né? De que essas iniciativas, de que esses programas, eles façam parte ali já da administração pública, estejam institucionalizados para evitar, né, que mudanças ou mudanças de governo e tal não minimizem esse tipo de iniciativa. E também que a gente possa garantir que existam diretrizes, né, que aquilo realmente vire uma política dentro do Estado. Então, era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Eu agradeço a audiência e estou à disposição aqui no final para o debate e para as perguntas. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, foi excelente, assim, conhecer o exemplo catarinense, eu acho que é uma inspiração até para outras unidades da federação, né? Eu acho que o trabalho que vocês fizeram acabou sendo coroado por reconhecimento, né, entrando como membro da OGP local, e eu tenho certeza que vocês têm muito para compartilhar e porque a gente vai conseguir avançar bastante com outras unidades da federação no futuro. E isso não vem de graça, isso é o resultado de toda uma estruturação que vocês fizeram, né, investimento nas pessoas, na estrutura da CGE. Então, assim, parabéns mesmo. Você trouxe boas reflexões de desafios, né? Eu acho que tem questões muito interessantes aí com relação a essa questão da confiança, né? O grande mote de governo aberto é exatamente você conseguir recuperar, né? Ganhar confiança, né? Estado e sociedade, né? E isso passa exatamente por esse envolvimento, né? Quando você chama a sociedade e de repente a sociedade vê que ela só participou, só contribuiu, nada mudou, na verdade você tem o efeito contrário, né? Você está investindo, está perdendo a possibilidade de ganhar confiança. Então tem desafios muito interessantes que a gente pode tratar mais para o final, na hora do debate. Por falar em debate, pessoal, fiquem à vontade, eu gostaria de estimular vocês, a todos os espectadores, a fazerem perguntas ali pelo chat para subsidiar o debate no final, tá bom? Bom, nosso segundo convidado é o vice-presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, Acácio Godoy. Boa tarde, Acácio, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito boa tarde. Primeiro, quero falar da satisfação da Câmara Municipal de Piracicaba de participar deste evento tão importante, né? Me sinto aqui representando todas as câmaras municipais que aderiram ao programa de Parlamento Aberto. Nós não somos a ponta, porque a ponta, na verdade, é o cidadão que acessa de maneira democrática os trabalhos da Câmara. Mas fiquei muito feliz de poder trazer o nosso exemplo, o nosso modelo aqui de adesão ao Parlamento Aberto e contar um pouco da nossa história e trajetória nesse programa. Então, vou começar aqui. Eu gostaria de pontuar como se deu a nossa história de adesão. A Câmara Municipal de Piracicaba, ela estava passando por um momento
no qual realmente nós estávamos num momento de convulsão social aqui na nossa cidade. Eu vou recuar um pouquinho aqui na apresentação para poder pegar do princípio aqui. Vocês vão ver o seguinte. Esse era o nosso momento histórico. Ó. Em 2013, houve um grande aumento de salário aqui do Legislativo. Esse aumento causou uma repercussão nas mídias, nos jornais, diante da população, e isso gerou um movimento chamado Reaja Piracicaba, que começou a fazer um embate direto com os vereadores, com a legislatura daquela época. Aqui está, ó, uma presença massiva da população diante dos debates, das sessões parlamentares. E como que nós, Câmara, na época, eu ainda era sociedade civil naquela época, não era vereador, como que a Câmara reagiu a esse momento da nossa história? Nós acabamos reagindo de uma maneira truculenta. Nós acabamos, naquela época, reagindo, né? Realmente foi uma ação reativa e nós começamos num processo que, na minha leitura, nós fechamos as portas à população de Piracicaba. Ó, tudo isso que eu estou passando aqui meio que de maneira rápida é o mesmo cenário, tá? Que cenário é esse? É a péssima repercussão naquela época do aumento de salários, que foi o aumento do subsídio em 2011 e depois em 2014. Esses aumentos geraram uma repercussão tanto na cidade como regional. E aí, num dos episódios, a Câmara mandou retirar do plenário um servidor durante a leitura bíblica. Esse servidor ele se recusou a levantar na hora da leitura bíblica, na abertura da sessão, e a reação na época foi de retirá-lo do plenário. Eu acho que esse foi o ápice de uma atitude autoritária, antidemocrática na época, repercutiu nas mídias, nos jornais da região, e aí veio o fechamento. Veio um momento em que nós começamos a barrar manifestações dentro do plenário. Nós colocamos, inclusive, um vidro separando o público que acompanhava a sessão dos vereadores. Virou praticamente um aquário nossa sessão camarária aqui, com uma grande divisão. Nós pegamos a nossa tribuna, o uso da tribuna popular, e passamos a fazer exigências pesadas, burocráticas, para que a pessoa conseguisse. Vejam um exemplo. Um cidadão, naquela época, para usar a tribuna popular, ele tinha que apresentar diversos documentos de identificação. Ele só poderia usar a nossa tribuna se eventualmente ele fosse morador de Piracicaba. Ele tinha que comprovar ser morador da cidade e ele tinha que ter o aval de uma entidade. Aqui, ó, nesses slides, vocês podem ver, ó, Câmara de Piracicaba instala vidro para separar vereadores do público. Eu acho que depois de retirar um manifestante da sessão que apenas não se levantou depois da leitura bíblica, a colocação desse vidro foi o segundo ato que representou muito aquela época. Ó, Câmara fecha e cancela a sessão por temer manifestação. Era um momento assim muito difícil de convívio e comunicação entre parlamento e cidade, entre vereadores e cidadãos. E aí a gente começou a brindar as sessões com presença da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. E aí começa uma mudança na nossa história que tem tudo a ver
eu fico muito orgulhoso de falar desta mudança exatamente numa semana de governo aberto. E o que foi essa mudança de cenário? Através da gestão da mesa diretora da época, a gente conheceu o programa de parlamento aberto e começamos a fazer mudanças, retirando o vidro, discussões públicas, assembleias, audiências públicas. Com o tempo, voltamos a flexibilizar o uso da nossa tribuna popular e fizemos, então, um mapeamento para aderir ao programa de parlamento aberto. Esse mapeamento, ele uniu todos os departamentos da casa, jurídico, comunicação, abrimos diálogos com entidades civis, observatório cidadão, ONGs, lideranças comunitárias, e fomos fazendo um mapeamento das atitudes que nós entendíamos que seriam, a partir daí, necessário. Uma das primeiras atitudes nesse mapeamento, nós percebemos que nós precisávamos, dentro do que prega o próprio programa de parlamento aberto, um dos tópicos é a transparência. Para você gerar transparência, você tem que ter tecnologia disponível para essa transparência. E nós começamos, então, a avançar em gerar tecnologia, em gerar aqui um dos eventos preparatórios que fazem parte da discussão que foi feita na cidade de Piracicaba. Veja, pessoal, tudo isso que eu estou falando é a nossa experiência diante do programa de parlamento aberto. A gente realizou palestras sobre o próprio parlamento, eventos preparatórios, falando de transparência. Perceba que aquela mídia local que no início dos meus slides relatava conflito, fechamento de portas, enrijecimento da estrutura, ela começa a falar sobre transparência. Aqui, um dos outros pilares, né, da Câmara Inclusiva, da Câmara Aberta, educação. Então, nós fizemos oficina nas escolas para orientar sobre consulta pública, um outro pilar do Parlamento Aberto. Câmara leva oficina às escolas estaduais do município. Parceria com a sociedade civil. Restabelecemos o diálogo, restabelecemos o contato direto com quem tentava acessar e participar do debate da Câmara. Falamos aqui com entidades de educação, fomos às escolas, fizemos aqui consulta pública sobre o Parlamento Aberto. Qual é esse pilar? Transparência. Transparência. Falamos do pilar da educação, da participação popular e, ao final desse processo, tudo isso aqui faz parte de que cenário? Depois daquele cenário de fechamento de portas, nós estamos aqui no mapeamento para fazer a devida adesão ao processo. No próprio processo de mapeamento, a gente percebe que já tivemos uma ampla abertura com a sociedade civil, com as entidades de classe, e aí a gente fez, então, a devida adesão. Depois dos mapeamentos, as mudanças que foram sugeridas, elas apresentaram alguns parâmetros. E um do que mais se destacou é que nós precisávamos ter uma Câmara inclusiva. E como que você faz uma Câmara inclusiva? Nós chamamos 9 entidades e um conselho municipal da pessoa com deficiência para o debate. Nesse programa, era muito usada uma frase para falar sobre a inclusão, que era assim: nada sobre eles sem eles. Então, nós passamos a trazer para cá
Sugestão dessas 9 entidades e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Tradução em Libras, na TV Câmara. Todas as nossas audiências públicas passaram a ter a tradução em Libras. Qualquer vídeo institucional, além do closed caption, além do texto, as nossas publicações em redes sociais passaram a usar a hashtag para surdo, para cego ver, com a transcrição do que estava naquela postagem. Aqui nossos vídeos institucionais, e nós passamos a explicar para o cidadão, setor por setor, função por função da Câmara de Piracicaba, para que ele entendesse o que cada setor fazia e como essa organização privilegiava a utilização, a comunicação e o acesso pleno da Câmara de Vereadores. Fornecemos a todos organograma completo da Câmara de Vereadores de Piracicaba, isso através de decretos legislativos, de leis. Passamos a produzir vídeos específicos explicando as funções da nossa casa, para que cada vez mais a população tomasse consciência. E a partir da inserção desses programas, que incluiu aqui também cerimonial da casa, o cerimonial da casa passou a se comunicar com as pessoas que vinham participar das sessões. Ele estava preparado para receber as pessoas. Porque quando a gente vai falar de acessibilidade, quando a gente vai falar de acesso, a gente vai ter 3 grandes barreiras ao acesso. Uma primeira barreira é a própria arquitetura do prédio. O que nós fizemos em termos de arquitetura? Reformas para tornar o prédio acessível a qualquer pessoa. Uma outra barreira é a comunicação. E aí nós fizemos os vídeos institucionais, trouxemos a Libra, trouxemos o closed caption. E aí tem uma última barreira, que é a atitude. E como vencer a barreira da atitude? Nós passamos, então, a fazer formação, educação do público interno da Câmara de Piracicaba, onde nós chamamos novamente aquelas 9 entidades e elas participaram ativamente para que cada servidor da casa soubesse atender, recepcionar e comunicar com pessoas com deficiência de qualquer tipo. Quais foram os resultados que nós colhemos a partir daí? Ampliação do uso da tribuna popular. A partir do momento que eliminamos aquelas barreiras burocráticas, tivemos um aumento no uso da utilização desse espaço. Então, nós tivemos, naquele momento, 49 pessoas no primeiro semestre e 54 no segundo semestre, utilizando a tribuna popular. Nós demos destaque às nossas licitações. Dentro das transparências, das ferramentas que nós criamos, todas as nossas licitações ganharam página própria dentro do site da Câmara, podendo ser acompanhada por qualquer pessoa de maneira muito clara. Hoje, um vereador que fizer uma requisição de material ao almoxarifado, em menos de 1 hora, aquela requisição se torna pública, para ser consultada por qualquer cidadão da cidade de Piracicaba. E aí isso gerou a Câmara mídia espontânea positiva. Nós desenvolvemos e ampliamos o projeto de Escola do Legislativo, várias vezes premiadas como uma iniciativa. Passamos a gerar cursos, qualificação. E na pandemia, passamos as aulas presenciais para aulas online. E como resultado, ainda ganhamos um incremento na adesão das pessoas. Os jornais, que lá no início dos meus slides relatavam fechamento, crise institucional, passaram a divulgar todas as nossas atitudes,
de abertura, de maneira especial, nossas audiências públicas. E nós fortalecemos parcerias com diversas entidades da sociedade civil. A partir disso, a Câmara continua até hoje fazendo esses implementos. O prédio, nosso prédio é antigo, continua passando por reformas para cada vez ser um prédio ainda mais inclusivo. A gente tem total acessibilidade através do nosso portal no Legislativo. A gente continua mapeando, verificando e orientando. Gostaria de salientar aqui mais uma conquista para a Câmara Municipal de Piracicaba. Agora, até dezembro desse ano, nós estamos diante do 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto. E a Câmara de Piracicaba, que antes era uma participante, neste 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto, ela está participando como coordenadora das ações. Isso é uma vitória, é uma mudança de visão e de paradigma. Uma Câmara antes pouco acessível, chego a dizer que chegou ao ponto de ser truculenta na sua comunicação com o público externo, hoje fazer parte da coordenação de um Plano Nacional de Governo Aberto. Todos esses programas, aqui nós temos o decreto, né, que foi assinado à época de adesão ao programa de Parlamento Aberto, que para nós é uma vitória, uma grande vitória estar fazendo parte deste programa. A gente entregou e continua entregando cada vez mais transparência, visibilidade. É preciso salientar que esse programa ele é um programa de governo e várias mesas diretoras continuaram aderindo ao programa, incentivando e avançando. Então, a gente precisa dizer que desde 2019, com diversas mesas diretoras, todas as mesas continuaram fazendo incentivo. Um programa desse porte não avança sem a adesão de todos os departamentos. E eu preciso, nesse momento, então, saudar todos os servidores da Câmara de Piracicaba que conseguiram se conscientizar, participaram e aderiram a todos os cursos, palestras e formações para que hoje a gente tivesse. Então, pessoal, essa é a minha fala. E eu encerro ela aqui dizendo, olha, a gente começou num cenário muito difícil e a partir da adesão estamos aí nesse avanço muito grande em direção à transparência, onde todos, legislativo, população e cidade, tivemos muito a ganhar com isso. Essa minha fala, encerro por aqui. Obrigado, Cássio. Excelente, ótima apresentação. Muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente assim, como que vocês enfrentaram, né, um momento de crise e transformaram isso em uma oportunidade, né, de implementar iniciativas de governo aberto que você, na prática, vê a efetividade, né, você vê realmente, né, aquele desafio que foi comentado pela Marina ali atrás, você traz aqui exemplos, né, de como realmente envolver e não só chamar, mas realmente fazer acontecer, né, ser efetivo. E aí você tem, assim, externalidades até positivas que você acaba nem imaginando, como, por exemplo, a própria questão da imprensa, né? Órgãos de imprensa livres são realmente algo determinante, essencial para fortalecer a democracia, né? E às vezes os governos ficam um pouco, né? Poxa, mas só fica atacando, não fala do que eu estou falando de bem. Ué, é a impressão da imprensa, a impressão da sociedade que precisa ser feito mais. E você mostrou que iniciativas nessa linha acabam reverberando também na cobertura da imprensa. Então, assim, parabéns mesmo por tudo que vocês alcançaram até agora. Obrigado pela participação no 5º Plano de Ação Nacional. É um compromisso muito interessante. Você tem ali membros, né, do Legislativo Nacional Federal, né, tem a Câmara dos Deputados, Senado Federal, e tem vocês na Câmara de Vereadores coordenando a ação. Então, assim, muito bacana, muito obrigado pela parceria. Obrigado. Eu que agradeço, feliz de participar. Valeu. Bom, gente, dando continuidade, então, às
as apresentações dos nossos convidados. Eu tenho a honra de chamar a doutora Daisy Starling Mota, né, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Boa tarde, doutora Daisy. Fique à vontade para iniciar a sua exposição. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar minha exposição hoje um pouco diferente, né? Eu estava num evento hoje pela manhã e de acessibilidade, e uma das palestrantes nos disse que fazer autodescrição não é uma opção, né? É um direito para aqueles que têm alguma dificuldade de visualizar, que entendam quem está falando, né? Então, eu vou começar fazendo minha autodescrição para me apresentar. Você já me apresentou, sou juíza federal, tenho idade mediana, tenho 45 anos, tenho cabelo curto, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e tenho um sorriso mais aberto, né, mais largo. Bom, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho do Poder Judiciário, né? O nosso tempo é muito curto, mas eu gosto de dizer que às vezes o Judiciário é um ilustre desconhecido, não é isso? Então, eu vou começar falando um pouquinho do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de gestão e governança do Poder Judiciário, e antes até de iniciar uma apresentação, alguns slides que eu preparei, dizer por que, né, da criação do Conselho Nacional de Justiça, que eu acho que casa muito bem com as palestras de hoje, com esse evento da Semana do Governo Aberto, né, pensando em todas as instituições do sistema de governo. Bom, nós vivemos aí no início de 2000 uma grande crise do Poder Judiciário, com uma fala de que nós éramos muito fechados, né? Eu estou no Judiciário desde 98, então eu acompanho aí o início dessa, né? Não é o início, né? Já o final dessa crise, e aí nasce dessa crise a criação do Conselho Nacional de Justiça como órgão de governança do Poder Judiciário, na ideia de que a gente precisaria coordenar melhor a ação dos mais de 90 tribunais que compõem o sistema de justiça, e a partir disso aí ser mais claros, mais transparentes e movimentar para estarmos mais próximos à sociedade, né, ao jurisdicionado. Então, foi nesse contexto que nasce o Conselho Nacional de Justiça, e ele já nasce com alguns departamentos previstos em lei, né? Então, um departamento especial de tecnologia da informação, um departamento de pesquisas judiciárias, na ideia de que a gente faz gestão baseada em evidências, né? A partir de dados estatísticos, a partir da análise desses dados, e não mais a partir de achismo. Então, é um departamento que tem um peso muito forte dentro do judiciário brasileiro, que é o DPJ, e que emite aí uma publicação que é bem conhecida de todos, que é o Justiça em Números. E um outro departamento também muito relevante, o Departamento de Gestão Estratégica, que é criado para pensar a gestão do Poder Judiciário como um todo, criar uma rede de governança entre os 92 tribunais que compõem o Poder Judiciário, e a partir disso aí, né, caminhar para ser mais transparente e mais acessível à população, né, nas diversos desafios que nós temos, né, de acessibilidade, não só de acesso à justiça, de imaginar da possibilidade da pessoa ingressar com uma ação e facilitar esses meios, independente da localidade que ela resida, em que parte do país que ela está, e do nível de informação e até de renda que ela tenha, que todos têm direito ao acesso à justiça. Então, nós temos esse departamento, e então eu dedico minha apresentação hoje, né, ao Departamento de Gestão Estratégica, para mostrar para vocês, né, como é que nós temos caminhado, né, ainda é um processo longo, e eu acho que a gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode melhorar em termos de transparência e de acesso às informações à sociedade, mas a gente já deu um passo importante, e é disso que eu vou falar rapidamente hoje. Então, peço licença aos senhores para compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, como eu disse, né, nós temos, então, dentro do Judiciário, um departamento, né, que coordena todas as ações do Poder Judiciário em termos de governança, e esse departamento, ele atua e movimenta as suas estratégias a partir de dados estatísticos do Poder Judiciário. Nós temos um Poder Judiciário
é extremamente produtivo no país, né? É o poder judiciário mais produtivo. No entanto, isso não representa para a população uma proximidade com a sociedade, né? Então, a gente precisa melhorar isso. Não adianta dizer que o judiciário brasileiro, um juiz brasileiro, produz muito acima da média de que todos os outros juízes, se isso não reflete em uma percepção da sociedade de que somos acessíveis, né? Estão me perguntando, eu estou tentando subir com a minha apresentação, eu acho que eu já carreguei a apresentação, e aí assim que ela estiver disponível, eu inicio. Pronto. Bom, enfim, né, uma das ferramentas que nós temos, né, para apresentar as ações do judiciário, não só para todos os 92 tribunais, mas também para a sociedade, é através do planejamento estratégico que nós fazemos. Ele é um planejamento que é feito a cada 6 anos, nós já vimos com isso desde 2009, né? E nesse planejamento estratégico, né, nós temos como missão a realização da justiça, né? Ter um poder judiciário mais efetivo e ágil da garantia dos direitos e que contribua com a participação social e com o desenvolvimento do país. E nós temos como tributos de valor a acessibilidade, né, de todas as suas formas, a agilidade, a credibilidade, a eficiência, a ética, a inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade e transparência, né? Esse item da transparência, ele é muito caro para nós, e nós temos, inclusive, uma premiação específica, um ranking específico dentro do judiciário que trata da transparência, né? Mas o que significa isso? O que representa essa estratégia nacional? Né? Ela representa uma unicidade, né? Nós temos, como eu disse, 92 tribunais, e a gente precisa fornecer uma justiça de qualidade, independente de que tribunal que a forneça, em que local do país que ele esteja, né? Nós precisamos melhorar nossa gestão processual e administrativa, né? Torná-la mais eficiente, visando a satisfação do usuário, né? A gente precisa estar muito conectado com o usuário. Não é o que eu acho que é uma justiça boa, é o que o usuário, a sociedade entende como uma justiça boa, né? Então, para isso, esse planejamento, ele nos auxilia. Então, nós temos uma rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, esse planejamento não é feito e nem é imposto pelo CNJ, ele é conversado ao longo de todo um ano com toda a rede de governança, que tem a participação de todos os tribunais, e a gente estrutura essa rede de governança a partir de comitês. Então, nós temos o Comitê Gestor Nacional, nós temos o Comitê da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Estadual e também da Federal, né? O Comitê Nacional, ele concentra o Conselho da Justiça Federal, que reúne toda a Justiça Federal, os tribunais superiores, a Justiça do Trabalho e os coordenadores da Justiça Estadual, não tem um conselho específico, né? Então, é uma forma que nós temos de ouvir todos os segmentos da Justiça, não vou detalhar esse plano, né? Mas a gente, assim, deixar claro que o nosso macro desafio para a sociedade é garantir, né, os direitos fundamentais e o fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade. E uma forma que a gente tem de fortalecer isso é trabalhando a transparência, né? Termos informações mais claras, mais acessíveis à população e abrindo a participação popular cada vez mais, né? Para que eles possam participar desse planejamento. Eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente, né? Então, a gente está preocupado, a gente teve um primeiro período de ajuste muito preocupado com o planejamento, e hoje estamos muito voltados, né? A gente já aprimorou esse planejamento, agora está muito voltado à execução e monitoramento dessa execução, né? Então, nós temos, na página do CNJ é possível consultar diversos painéis que mostram, assim, claramente a evolução desse planejamento, da execução da estratégia nacional, e permite que a sociedade acompanhe a evolução aí da execução do planejamento estratégico do Poder Judiciário em todos os seus setores, tá? Não é só em relação ao CNJ, mas de cada um dos 92 tribunais, né? Então, nós temos como instrumento de governança
os indicadores, o plano estratégico, as políticas, programas e projetos, e tudo isso está disponível em alguns painéis. Um painel é esse, que a gente monitora as metas nacionais, né? Então, acho que as pessoas, de uma forma geral, já têm alguma noção das nossas metas do Poder Judiciário. Então, de julgar mais processos que ele recebe, de julgar os processos mais antigos, né? Julgar ações específicas de combate à violência doméstica, né? A corrupção. Então, nós temos, ao todo, 12 metas, e essas metas podem ser acompanhadas a partir desses painéis, né? Eu estou mostrando como 2 aqui como exemplo, mas a gente tem outros painéis disponíveis na página do CNJ, né? Uma outra forma que tem também de acompanhar a atuação do Poder Judiciário é a partir do monitoramento das políticas judiciárias nacionais que são implantadas pelo CNJ, né? Então, o CNJ, a partir da articulação com os tribunais da rede de governança, dessa rede colaborativa, estabelece políticas judiciárias nacionais, né, que têm que estar conectadas com o planejamento estratégico, com esse desafio do judiciário, dele prestar um serviço melhor, de mais qualidade, mais eficiente, mais transparente para a sociedade, e a partir disso aí a gente tem algumas políticas que podem ser monitoradas por esse painel, né? Mas como é que funciona esse processo de formulação das metas nacionais, né? Eu estou dizendo aqui que ele é um processo colaborativo, mas exatamente como ele funciona, né? Então, para a gente formular as metas, elas são formuladas anualmente. Como eu disse, todo o nosso trabalho é baseado em evidência, então, a partir dos dados estatísticos que eu tenho, do Justiça em Números, a partir do número de ações, das ações pendentes de julgamento, do tipo de ação, eu começo a planejar as metas, né? Então, o CNJ informa o início de formulação em maio, nós estamos fazendo agora isso para as metas do ano que vem, né? A gente realiza uma primeira reunião preparatória com todos os tribunais, e aí inicia um processo participativo dos tribunais, em que, inclusive, eles abrem esse processo para consulta pública, né? Então, o CNJ faz uma consulta pública mais lá na frente, mas durante esse processo, né, os tribunais são orientados a fazer consulta pública para entender qual que é a demanda da sociedade e que ela possa participar da formulação desse planejamento, né? Então, depois a gente faz mais uma outra reunião em que a gente já começa a apresentar dados mais concretos, com análise de propostas que são apresentadas pelos segmentos de justiça, né? E em setembro a gente analisa essas propostas, faz uma análise técnica para ver, diante da realidade que nós temos, dos dados estatísticos que nós temos, aquelas propostas, elas representam um avanço na atuação do Poder Judiciário, e aí a gente leva essa proposta a uma consulta pública pelo CNJ já, né? Então, a gente teve aquelas consultas públicas realizadas pelos tribunais locais, mas a gente faz uma nacional pelo CNJ, em que a gente apresenta essa proposta e depois a gente apresenta o resultado dessa consulta pública no encontro nacional, que reúne os presidentes de todos os tribunais, para que, a partir, né, dessa avaliação da sociedade, essas metas possam ser analisadas, aprovadas ou rejeitadas, né? E aí com isso a gente fecha o processo de metas, e essas metas que são aprovadas em novembro, elas passarão a valer como metas do Poder Judiciário no ano seguinte, né? É importante porque, além de ter, né, um quadro de acompanhamento das metas, o cumprimento dessas metas representa uma premiação dos tribunais de qualidade e eficiência, né? E que isso é muito caro, não só para as presidências, mas principalmente para os servidores que se empenham, para os juízes e servidores que se empenham nas suas atividades cotidianas, de ter reconhecido esse trabalho através de uma premiação, né? Então, a gente monitora isso desde perto, né? Então, hoje nós temos como metas nacionais a primeira, que é a celeridade. Então, julgar mais processos do que aqueles que a gente recebe, a meta dos processos mais antigos, uma meta específica de conciliação, outra de corrupção, a taxa de congestionamento, que eu consegui liberar o passivo do Poder Judiciário para as ações coletivas, de recursos efetivos, de violência domésticas, uma meta nova que é da inovação, pensando no judiciário mais conectado com a realidade da sociedade, mais inovador, inovação não só tecnológica, né?
em que a gente se torne mais acessível e utilize as ferramentas e as soluções digitais aí em prol da sociedade, mas que está conectada, mas também inovação da forma de fazer, né? Então, a gente pode fazer melhor, com menos recursos, com menos tempo, e isso é algo que para a gente tem sido muito caro dentro do judiciário, inclusive por causa dessas restrições orçamentárias, eu acho que todos nós vivemos, né? Então, junto com a inovação, tem essa transformação digital, e que a gente acredita, né, que está sendo feita uma revolução dentro do judiciário, para que a gente tenha uma unificação de sistemas, né, os sistemas que falem a mesma língua, e que facilite o acesso para a população, né? Hoje, no judiciário, cada tribunal tem um sistema diferente, e pensando no cidadão que precisa de consultar ou pedir uma certidão, às vezes é uma via crucis, né? Então, essa transformação digital, a gente tem a ideia não só de trazer o processo do meio físico, o processo digital, mas usar a tecnologia em favor da prestação jurisdicional e extremamente preocupados com a inclusão digital, né? Então, é uma meta específica. Uma outra do direito das crianças, do adolescente, e a meta das ações ambientais. Então, todas essas são feitas, e essas foram as que nós tivemos esse ano, né? Essas a gente volta a debater, mas a gente debate em participação com a sociedade, né? Nós não evoluímos ainda, a gente melhorou muito do ano de 2021, 2020 para 2021, nós tivemos um aumento significativo de colaboração, nós recebemos mais de 1.100 colaborações durante esse processo de consulta pública do CNJ, né? Cada tribunal faz a sua, mas especialmente do CNJ, que já foi um aumento de quase 10 vezes do que a gente tinha tido no ano anterior, né? A gente ainda tem um desafio ainda de envolver a sociedade nesse processo de consulta. A maior parte das pessoas que respondem ainda são servidores, né, de todos os segmentos, não só do judiciário, mas são servidores. Então, o nosso desafio é ampliar para que a sociedade participe mais desse processo de formulação das metas, né? E também, né, fazer com que essa participação seja mais equânime ao longo do território nacional. A gente tem uma participação ainda muito forte da região sudeste, né? A gente precisa incentivar essa participação na região norte, por exemplo, que é uma participação mais acanhada, também com uma população menor, mas a gente entende que a gente pode avançar para que todas as realidades do Brasil sejam contempladas na formulação das metas, né? E meu tempinho curto, já estou encerrando para finalizar. Nós temos, como eu falei rapidamente, a gente tem o ranking da transparência, é um instrumento que promove o aperfeiçoamento da transparência do judiciário, né? Nós temos ali 84 critérios que a gente avalia e pontua em 10 eixos diferentes de gestão, de audiências e sessões, de ouvidoria, tecnologia de informação, entre outros, né? Em que a gente faz um ranqueamento e até uma premiação dos tribunais que se destacam, né? A gente precisa aperfeiçoar, como sempre, né? Assim, o portal da transparência, da mesma forma que veio para o Poder Legislativo e Executivo, ainda que a gente não tivesse uma legislação obrigando, a gente faz isso no Poder Judiciário. A gente ainda percebe algumas dificuldades ainda no compartilhamento das informações, até pela linguagem muito específica da área jurídica, e a gente precisa traduzir isso uma linguagem mais acessível para a população, né? A população tem que ter acesso a isso sem precisar de um intérprete, de um intermediário, não é verdade? Não preciso ter um advogado para traduzir uma decisão, né? Eu preciso dele para poder aviar o meu pedido e tramitar o processo, mas eu tenho que ser capaz de entrar no portal do Poder Judiciário e entender quais são os serviços que o Judiciário presta, em que situação que minha demanda está, né? Quais são as orientações do Judiciário em determinados temas. Então, nisso nós temos, assim, nos empenhado e trabalhado para ampliar essa transparência do Poder Judiciário e estar mais conectados à realidade da população e mais próximos, né? Nós temos um caminho longo pela frente, não é algo simples, né? É algo, assim, que a gente precisa ainda evoluir. Estamos fazendo esse caminho, estamos fazendo esse para-casa, na certeza de que o Judiciário pode muito contribuir
com a transparência de todas as organizações, mas em especial fazendo o dever de casa, né, o trabalho interno e sendo mais próximo da população. Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, me coloco à inteira disposição, né, para a gente debater e conversar sobre o tema e tornar o judiciário mais transparente, mais acessível a todos. Muito obrigado, doutora Deise. É muito importante essa divulgação para a sociedade, né, dessas ações que já estão em curso no judiciário. É interessante conhecer, né, que a participação social ela faz parte do próprio planejamento estratégico do judiciário, né? Eu não tinha ideia de como que vocês envolveram esse pilar de participação social nos processos. Realmente está bem mais avançado do que eu imaginava que estava e provavelmente a sociedade em geral também não deve ter essa percepção. Então, assim, parabéns pelos avanços que vocês já obtiveram. Contem com a gente, conte com a CGU para novas parcerias, novas iniciativas no futuro. É muito provável que nós até trabalhemos juntos no âmbito do review da OCDE. Há várias recomendações da OCDE lá que tangenciam o judiciário e o executivo não pode de forma nenhuma trabalhar nisso sozinho. A gente realmente vai contar muito com vocês e parabéns. Obrigado novamente. Estamos à disposição. Ótimo. Bom, para fechar essa rodada de exposições, eu gostaria de convidar o Manuel Galdino. Ele é diretor executivo da Transparência Brasil. Galdino, por favor, fique à vontade. Fazer sua Obrigado, Rogério. Queria cumprimentar os colegas da mesa e todas as pessoas que estão acompanhando esse debate, nessa conversa, esse painel. Eu confesso que não sabia disso que a necessidade da gente fazer uma autodescrição, mas achei que é importante. Já fui pesquisar aqui como é que fazia mais ou menos. Então, minha primeira vez, mas vou fazer minha autodescrição. Então, sou Manuel Galdino, diretor executivo da Transparência Brasil, tenho 41 anos, sou um negro de pele clara, né? Então, pessoa parda, e, enfim, gosto bastante de falar, tenho 1,80 m, na câmera não dá para ver direito. Bom, vou começar minha apresentação aqui. Deixa eu só ver como é que eu faço para passar ela. Ok, ótimo. Então, vou falar aqui sobre, enfim, né, a ideia de governo aberto, que a gente está ampliando, né, está se ampliando para a ideia de Estado aberto, né. Ele tem, lá na sua origem, essa ideia de governo aberto tinha 4 dimensões principais: a ideia da transparência, da accountability, da participação e da inovação. Então, vou apresentar aqui hoje um pouco justamente como a Transparência Brasil tem trabalhado em várias dessas dimensões para monitorar o poder público no Judiciário e Ministério Público, Legislativo e Executivo. Né? Então, no caso do Judiciário e do Ministério Público, eu vou apresentar alguns resultados do nosso projeto DadosJus BR, que é feito em parceria com o Instituto Federal de Alagoas e a Universidade Federal de Campina Grande, e financiado pelo Instituto Beth e Jacob Laffer. No caso do Legislativo, é uma discussão que nós temos feito junto com outras organizações da sociedade civil, na rede de advocacy colaborativo, que é financiada pela New Endowment for Democracy, a NED. E no caso do Executivo, os resultados do projeto TADPE, que é um projeto já antigo da Transparência Brasil, e a gente tem um site que é o comprasemergenciais.transparencia.org.br, que é financiado pela Tinker Foundation, que a gente analisou vários dados de compras públicas. Bom, falando agora, então, primeiramente do Judiciário e do Ministério Público. A gente decidiu, né, tem um trabalho, que é esse do DadosJus BR, que ele é a ideia de avaliar a transparência das remunerações dos membros do Judiciário e do Ministério Público. Então, a gente avalia em 2 dimensões. A primeira, que é a completude ou disponibilidade dos dados. Então, o que a gente está vendo? Por exemplo, qual é o percentual dos meses em que não há dados ou percentual dos meses com dados inválidos.
e a outra é a dificuldade de acesso automatizado. Então, se você, por exemplo, requer um login para acessar os dados, fica difícil acessá-lo de maneira automática. Você toda vez tem que fazer um login, é mais difícil fazer um robô para coletar esses dados. Eu vou passar aqui. Então, no caso do índice de transparência dos tribunais de justiça, o CNJ, que é um parceiro nosso nesse projeto, ele tem um painel de remuneração em que ele coleta e recebe as informações de remuneração dos tribunais de justiça e disponibiliza para o público de todos os tribunais. Então, no nosso índice, que a gente tem a parte de facilidade e disponibilidade, vocês podem ver que o ponto roxinho aí não tem variação entre Tribunal de Justiça, porque o CNJ faz esse trabalho para a gente de compilar e disponibilizar numa plataforma única os dados de todos os tribunais. Então, nosso índice vai de 0 a 1, né? A plataforma do CNJ não é perfeita, tem algumas questões a melhorar, que inclusive a gente está em colaboração com eles. Eles são super abertos e estão nos escutando, e a gente espera que isso vai ter melhoria. Então, mas não tem variação entre os estados, né? Entre os tribunais de justiça. Quando a gente olha a completude, que é a disponibilidade de todas as informações que a gente gostaria de ter, todos os meses, a gente vê que tem uma variação muito grande. Então, alguns tribunais estão melhores, como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, enfim, vários, e outros piores, né, que estão com uma baixa disponibilidade de informações. Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, etc. Isso aqui é de quando a gente fez o relatório, que foi em fevereiro. De lá para cá, alguns tribunais já melhoraram, já corrigiram, já nos informaram que melhoraram isso. Então, o Tribunal da Bahia, eu queria destacar aqui, foi um dos que entrou em contato com a gente para dizer que estão colaborando e melhorando. Então, a gente vê que tem essa variação e mostra que, primeiro, que nenhum é perfeito, nem todos têm todas as informações que a gente precisava, e que tem uma variação regional muito grande. De modo que a gente tem muito a avançar numa questão muito básica, que é a transparência da remuneração dos membros do judiciário. Então, a gente fala em governo aberto, em Estado aberto, uma das dimensões é a transparência, e numa questão tão básica quanto a remuneração, ainda tem pontos a avançar e muita variação regional. Felizmente, o CNJ está cumprindo um bom papel a esse respeito. Então, depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. A gente fez a mesma análise, posteriormente, para os dados do Ministério Público. E aí, assim, 14 Ministérios Públicos estaduais, a gente nem conseguiu olhar de tão difícil que era processar os dados de maneira automatizada desses órgãos, né? Eles mudam com muita constância, não disponibilizam informações de maneira minimamente adequada ou inteligível, de forma que a gente não conseguiu nem avaliar. Então, você vê que já está bem atrás do judiciário no que tange à transparência de remuneração. Para os ministérios públicos que a gente consiga analisar, né, aí eles já estão com um índice de transparência um pouco melhor, né, mas temos alguns casos, né, como o Amazonas, por exemplo, que para vários meses, né, 2 anos, na verdade, eles não tinham nenhum dado disponível. Então, eles passaram a disponibilizar só para 2020 e 2021, fazendo com que eles pontuassem mal no nosso índice de transparência. Então, a gente vê que o Ministério Público está bem atrás do Judiciário, como regra geral, embora tenha casos pontuais que são bons. E aí, diferentemente do CNJ, o CNMP não tem estado aberto à participação e colaboração com nós, que somos da sociedade civil, para melhorar a transparência. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é justamente que, quando as lideranças dos poderes, né, que estão em cargos de liderança, que estão em órgãos como o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público, decidem colaborar com a sociedade civil, decidem escutar a sociedade civil, o processo de transparência vai andar muito melhor, né? São órgãos que vão ser mais transparentes. Quando não existe essa abertura, você vê uma correlação entre falta de abertura e falta de transparência. Então, as coisas andam juntas. Sem participação,
em geral, é porque não tem transparência. É difícil você ter um órgão que é transparente e não ter a participação, porque quem está comprometido com a transparência vai acabar ouvindo, vai acabar também estando aberto à escuta. Né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente refletir para que o Estado brasileiro seja mais aberto, de acordo com os princípios da parceria de governo aberto, a OGP na sigla em inglês. Bom, falando agora de legislativo. Bom, a participação da sociedade civil no processo legislativo é algo fundamental para o fortalecimento da democracia. E aí eu vou trazer aqui alguns casos de relatórios que a Transparência Brasil fez de câmaras de vereadores municipais, legislativos municipais, sobre como era a transparência desses legislativos. E depois eu vou discutir um pouquinho quais são as propostas que a gente tem discutido na RAC, né, que é a Rede de Advocacy Colaborativo, da qual a gente faz parte, tem muitas outras organizações e acadêmicos, sobre como melhorar os regimentos internos das casas legislativas. Isso vale tanto para o nível subnacional quanto para o Congresso Nacional. Então, a gente fez um mapeamento em 2020 sobre o legislativo da região metropolitana do Rio de Janeiro, alguns municípios da região metropolitana. Né? Então, a gente perguntou, a Câmara de Vereadores Municipal regulamentou a LAI? Tem um SIC, né, um Sistema de Acesso à Informação? É possível fazer o pedido online? E eles publicam relatórios estatísticos dos pedidos que são feitos, como manda a LAI? Né? Então, a gente vê, em primeiro lugar, nem todas as câmaras de vereadores haviam regulamentado a LAI em 2020, né, nesses municípios: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói. Apenas o Rio de Janeiro e Duque de Caxias haviam publicado, né, uma resolução, por exemplo, da mesa diretora, regulamentando a LAI. Ainda assim, eles tinham um sistema de acesso à informação, um SIC, e na maioria poderíamos realizar pedidos online, mas não em todos. Por exemplo, Duque de Caxias estava fora do ar e Niterói não era possível. E apenas São Gonçalo estava publicando os relatórios como manda a lei de acesso à informação. Então a gente vê que ainda temos muito a avançar em coisas muito básicas, como cumprir a LAI ou regulamentar a própria LAI. Porque ao regulamentar você define quantas instâncias recursais a gente tem, quem são as pessoas que vão ser obrigadas a responder os pedidos de acesso à informação, classificação de documentos, enfim, entre vários aspectos. Até questões processuais de quando começa a contar o prazo útil para um recurso, assim por diante. No caso da região metropolitana de São Paulo, a gente tem um cenário um pouco melhor, mas ainda assim longe da perfeição. Né? Nós analisamos os casos de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André e Osasco. A gente vê que Guarulhos e Osasco não haviam regulamentado a LAI em 2020, e nas demais opções, aí sim, eles estavam fazendo tudo o que a lei determinava. Então, você está bem melhor, mas ainda assim, falta regulamentar a LAI em 2 casos das câmaras vereadores desses municípios. Então, eu trago esses casos, claro que eles estão longe de esgotar a realidade brasileira, mas assim, não são estados ricos da Federação Brasileira, que tem mais recursos, e ainda assim a gente vê que existe um déficit do cumprimento da lei dessa informação, da regulamentação da LAI e do compromisso com a transparência pública. O Congresso Nacional, enfim, não preciso falar, eles cumprem todos esses requisitos, então no Câmara dos Deputados e Senado não precisava avaliar, mas quando a gente vai avançar para a participação da sociedade civil ou necessidades mais profundas de transparência, a gente vê que o problema é maior e foi aprofundado na pandemia, em muitos aspectos, porque o regime virtual de debate e votações trouxe dificuldades adicionais que a gente precisa enfrentar se a gente quiser ter um parlamento e casas legislativas em geral abertas, de fato, para a sociedade. Então, eu trouxe alguns exemplos, a gente tem uma pauta bem mais extensa do que essa, mas para não alongar demais. Então, o primeiro ponto que a gente tem demandado é a garantia de previsibilidade. Por exemplo, na divulgação da pauta de votação no plenário virtual, ao menos 2 dias antes da reunião.
Se tornou muito comum na pandemia, em que a pauta era apresentada no mesmo dia. E aí, temas do nosso interesse que nós poderíamos contribuir para o processo legislativo, que a sociedade civil poderia ser escutada, não era, porque a gente nem sabia que iria ser discutido, que aquele tema ia ser debatido e, eventualmente, votado um projeto de lei, porque era discutido no mesmo dia em que era apresentada a pauta de votação ou de debate daquele tema. Do mesmo jeito, né, o próprio texto objeto de discussão ou de deliberação, por exemplo, um parecer de relator substitutivo, e é muito comum no Congresso ele ser apresentado horas antes da votação. Então, como é que a sociedade pode se apropriar, contribuir, ser ouvida, ter um parlamento realmente aberto, se o texto que vai ser votado ele é apresentado horas antes? Né? Assim, você basicamente só quer que tenha pessoas altamente profissionais dedicadas 100% do tempo para aquele tema, que vão conseguir ler em 1 hora, 2 horas, já vão ter estudado, vão dominar o assunto e ter uma opinião a respeito. Então, esse tipo de prática, que é feita porque o Congresso Legislativo tem sua lógica de acordos, de aprovação dos seus tempos, dificulta a sociedade civil. Então, não é que a gente quer paralisar o Congresso ou o Legislativo, mas colocar 2 dias úteis é o mínimo para que a gente possa votar e fazer incidência. Em geral, essas práticas rápidas têm a ver com não querer que a sociedade participe também. E, similarmente, é muito comum um projeto de lei é pautado para a votação de um requerimento de regime de urgência, ele é incluído no mesmo dia da sessão e em que o requerimento é aprovado e votado. Então, você vota o regime de urgência e aí já vai para plenário. Né? A gente sabe que quando se vota o regime de urgência, a tramitação do projeto de lei ela é muito mais rápida, ela não passa pelas comissões, acontece tudo em plenário. Então, se você aprova o regime de urgência num dia e no mesmo dia aprova em plenário ou vota em plenário o projeto de lei, você inviabiliza a participação da sociedade civil na prática, porque às vezes a gente está contando com a realização de uma audiência numa comissão, de um debate numa comissão, e aí de repente não vai mais tramitar pelas comissões, porque vai ser tudo feito em plenário. Então, não dá nem tempo da gente saber, ok, vai ser feito em plenário, temos um tempo hábil para ler o projeto com calma, discutir, entrar em contato com os parlamentares e fazer essa discussão com eles. Então, são medidas básicas de quem quer ter um parlamento aberto, que hoje a gente não tem. Passando para o executivo, para ir finalizando, eu vou falar de 2 aspectos. O primeiro, de contratações públicas, né? A gente tem, inclusive, trabalhado com a CGU nesse aspecto, mas isso vale para executivo subnacional também. A gente tem muita publicidade sobre dados de contratações públicas, mas pouca transparência. Então, como é que a gente pode ter muita publicidade e pouca transparência, Manuel? Porque publicidade é disponibilizar a informação. Transparência é a gente conseguir entender aquela informação, conseguir conectar aquela informação com outras informações. Então, a falta de consistência e padronização de dados públicos torna muito difícil fazer comparações, análises e entender o que está ali. Né? Se eu tenho um produto com uma descrição numa contratação pública, digamos assim, um está creme dental, o outro está creme dental 150 gramas, o outro está creme dental tripla ação, não sei das quantas, 150 gramas. Pode ser o mesmo produto. Pode ser que sejam produtos diferentes. Esse nível de descrição inviabiliza eu entender se trata do mesmo produto e se tem, eventualmente, um sobrepreço sendo pago naquela aquisição, naquela contratação pública. Então, eu tenho publicidade, mas não transparência. Muitas vezes, a gente tem formatos fechados para os contratos. Então, é muito difícil trabalhar. Eu tenho que ler PDFs, documentos, e, novamente, não consigo ter uma ideia do todo do que está acontecendo. Por fim, eu tenho problemas de ausência de dados ao nível dos itens que são adquiridos. No próprio portal de transparência do governo federal, se eu quiser falar assim, quanto que foi empenhado
para contratar, para compra de caneta, de lápis. Eu vou ter essa informação. Deixa eu ver a liquidação no nível do item. Aí já começa a complicar. Aí o pagamento, eu não tenho essa informação. Então, eu não sei o quanto... Porque se um contrato tiver múltiplos itens e eu tiver um empenho relacionado àquele contrato, paguei 10% do que estava empenhado. Foi para comprar o quê? É uma parte desse contrato. Mas o quê? Com a quantidade? A qual preço? Não sei. Então, isso não existe. Né? Uma coisa muito básica, a gente não sabe. Então, isso se reflete, né, nos níveis subnacionais também, não é uma questão específica da CGU. A regra é essa. Então, são dados que estão faltando ou informações que estão faltando que fazem com que a gente não tenha transparência. Sem transparência é muito difícil você ter, de fato, um Estado aberto numa questão tão importante quanto as contratações públicas. Para finalizar, eu queria comentar rapidamente, até porque foi comentado aqui também mais cedo, sobre a LAI e a LGPD. Tem havido, de maneira geral, uma utilização da LGPD que, no nosso entender, é indevida, com o efeito de reduzir a transparência pública. Então, assim, eu queria lembrar que a LGPD não obriga a colocar sigilo em dados pessoais. Porque a da LGPD eu coloquei. Não existe isso. Sigilo é regulamentado pela lei de acesso à informação, não pela LGPD. É um dado pessoal. Eu vejo muita gente, eu acho impressionante, eu vejo muita gente falando assim, é um dado pessoal, não posso divulgar. Não é porque é um dado pessoal que você não pode divulgar. Existem previsões legais, tanto na lei de acesso à informação quanto na LGPD, em que o tratamento e a disponibilidade, a publicidade de dados pessoais é possível sem consentimento do titular. No limite, se a gente fosse aceitar esse tipo de coisa, a gente não poderia saber, por exemplo, a remuneração dos servidores públicos. A gente acabou de falar aqui que o judiciário tem avançado bastante, tem dado transparência na remuneração dos seus membros, mas é claro que isso é um dado pessoal. Fulano de tal recebeu tanto no mês tal. Isso é um dado pessoal. E nem por isso ele não pode ser divulgado. Não basta dizer que é um dado pessoal para dizer que ele não vai ser divulgado. Né? É como se eu não pudesse saber, por exemplo, a filiação partidária de um político. Mas a filiação partidária de uma pessoa não é um dado pessoal? É um dado pessoal. Mas numa democracia eu tenho que saber esse dado. Então, não basta ser um dado pessoal para que automaticamente esse dado não possa ser público. É um erro de interpretação, infelizmente, que tem sido recorrente e que está aumentando. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender, e o ministro da CGU, ele publicou um entendimento que vai na direção que a gente entende correta, que é quem regula as regras de transparência de dados pessoais é a LAI. Para você não disponibilizar a informação, tem que ser de acordo com o que está previsto na lei de acesso à informação. E, portanto, a gente tem que interpretar a LGPD em conjunto com a lei de acesso à informação na hora de proteger os dados pessoais, que, sem dúvida, é algo que a administração pública deve fazer, mas, ao mesmo tempo, garantir a transparência pública. Então, era isso que eu tinha para falar. E obrigado aí ao tempo que disponibilizaram. Estou aberto aí aos comentários. Muito obrigado, Galdino. Você tem sido sempre um grande parceiro nos vários fóruns de discussão, né, que a gente tem, dentro desse grande guarda-chuva, né, que é governo aberto, né, CTPCC, o Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. E obrigado por enriquecer, né, toda essa discussão com essa perspectiva da sociedade civil. Importante, você falou muito de transparência, essa vertente da transparência. A gente está comemorando agora, né, essa semana, os 10 anos da vigência da LAI, né, e a gente realmente, quando olha para o passado, né, 10 anos atrás, a gente vê que é uma outra perspectiva totalmente diferente. Não que a gente não tenha o que avançar, muito pelo contrário, temos muito para avançar, como você bem mostrou na sua apresentação. Agora, sim, a gente já avançou muito, né? Acho que a gente mudou a cultura, né? O que era 10 anos atrás, que a regra realmente era o sigilo. Hoje em dia, você
discute mais isso, né? Tem alguns casos pontuais que a gente precisa trabalhar, mas no geral a cultura a gente conseguiu mudar, né? E é bacana também quando a gente olha nos fóruns internacionais, né? A gente está muito na frente, junto com os primeiros colocados em termos de transparência. Não sei se diferenciou a transparência da... Como é que foi a outra expressão que você usou? Transparência do quê? Você diferenciou a transparência... Publicidade da transparência. Exato. Pelo menos em publicidade, eu tenho certeza que a gente está bem à frente, a gente troca muita experiência com outros países, né, nos fóruns internacionais, no OCDE, por exemplo. E, assim, por exemplo, a questão do salário individualizado, publicação do salário individualizado do servidor, pouquíssimos países fazem isso. A gente fala que a gente faz isso, a Estônia, basicamente, isso também faz, e os outros países ficam olhando como é que é, mas informação pessoal. E aí traz exatamente a discussão que você colocou, né? A lei, que é exatamente a lei que deve ser utilizada para interpretar o que deve ser publicado ou não, a regra é a publicação de todas as informações que a administração possui. E você tem as restrições, né? Sigilos legais, as restrições. Você tem restrição de dado pessoal, mas como uma pré-regra, mas em havendo interesse público, né, interesse geral e coletivo, isso deve ser publicado sim. Então, foi muito boa, agradeço muito o esclarecimento que você trouxe. A gente vai continuar publicando os salários dos servidores, independente da LGPD. A LGPD é totalmente harmônica na interpretação junto com a LAI. Tem que tomar muito cuidado e não achar que a LGPD mudou o arcabouço jurídico. Não. Ela chega para complementar essa interpretação. Mas quem realmente determina isso é o artigo 3º da LAI, o artigo 31 da LAI e aqueles condicionantes lá. Claro, se for uma informação pessoal que não seja de interesse coletivo, ela deve ser de acesso restrito. Mas foi muito, muito bacana essa sua exposição nesse sentido, eu te agradeço. Bom, pessoal, estamos chegando próximo ao fim, mas acho que a gente tem condição de fazer pelo menos um bate-papo rápido aqui. A ideia que apareceu aqui, né, de algumas perguntas, eu acho que o Luiz Jaci trouxe vários questionamentos com relação aqui à disponibilização de informações em formato não proprietário, né, e aí perguntando, né, se não teria como o CNJ consolidar isso e colocar no formato de dados abertos, né, que é um princípio do próprio governo aberto, né, e vai muito ao encontro do que o Manuel Galdino colocou, né, não basta só você colocar, está publicando em PDF, sim, mas você não consegue trabalhar, não consegue obter a informação, não consegue fazer comparações, né, então essa questão de dados abertos é muito interessante. Então eu abriria a palavra para os nossos convidados, para experiências que vocês têm nessa linha, ou desafios, né, tentativas que vocês fizeram, ainda não estamos conseguindo, de consolidar informações que estejam descentralizadas, né? Fiquem à vontade, por favor. Bom, então, vou começar respondendo, né? Como eu disse, a gente está numa transformação digital do Poder Judiciário, né? E a gente começou essa transformação não em relação aos dados, ali como foi colocado do TJ da Paraíba, que divulga em PDF, mas pensando que todos os nossos sistemas, eles têm que prestar informação de forma mais acessível, né? Então, a começar, nosso sistema de estatística, que é o DataJud, ele não tinha uma API que permitia acessar os dados em formato aberto, que você pudesse lidar com esses dados através de um sistema, né? Então, a gente gerava relatórios em PDF, né? Hoje, nós já temos uma resolução que estabelece a liberação da API para consulta pública, da base de dados do Poder Judiciário, e a gente vai caminhar, né? Estamos caminhando dentro desse processo de transformação digital de um programa que chama Justiça 4.0, para que a gente sempre forneça dados estruturados, né? Ao invés de eu fornecer uma planilha em PDF, eu forneço isso em dados estruturados. E hoje o que a gente discute, não do que está no ranking só da transparência, mas com relação a todos os dados que nós temos, né? A criação de um lago de dados, um data lake, com uma definição muito clara do que pode ser compartilhado amplamente, né? Resguardada aí a LGPD, a questão de processos sigilosos, né? Não estou falando de informação ali com relação à remuneração, mas eu falo dos dados do Poder Judiciário como um todo, mesmo que a gente possa compartilhar isso de forma automatizada e também em dados e não só em planilhas, né, para permitir a análise, porque quando a gente fala do Poder Judiciário, da dimensão que ele tem, se eu entrego um volume de papel, né, milhares de planilhas,
isso aí não significa que eu esteja compartilhando, porque o tempo que eu vou demandar para analisar esses dados, eu inviabilizo, a situação já passou do momento, essa questão já deixou de ser relevante. Então, eu tenho que apresentar esses dados estruturados. Nós estamos caminhando para isso, né? Nós estamos alterando todos os nossos sistemas, na ideia que a gente possa compartilhar, já com regras mais claras de compartilhamento de informações e APIs públicas. Se eu puder comentar rapidinho, para esclarecer, que eu acho que não ficou claro na minha apresentação, o CNJ, especificamente, ele já abre os dados de remuneração dos magistrados, né? Então, isso que foi falado nos comentários, o CNJ já faz. Então, se você colocar no seu buscador aí, painel de remuneração de magistrados CNJ, você vai achar o link para o painel que tem lá a oportunidade de você baixar uma planilha com os dados de todos os tribunais de justiça. E o nosso índice foi feito justamente em cima dos dados do CNJ. Por isso que algumas pessoas comentaram aí, eu entrei no site do tribunal aqui do meu estado e lá não é muito bom, como que o índice está tão bom assim? Mas é porque a gente está usando justamente os dados do CNJ que centraliza tudo. Quem não faz isso e poderia fazer é o CNMP. Aí a gente teve que entrar Ministério Público a Ministério Público para isso, né? Então, eu queria só deixar bem claro aqui que esse ponto do CNJ tem que ser louvado, que eles fazem isso e tem inclusive um acordo de cooperação com a Transparência Brasil para melhorar e aperfeiçoar esse painel. E o ranking da transparência, ele considera isso, né? Então, assim, eu não sei de cabeça a classificação dos tribunais, mas a gente anualmente emite esse ranking, incentiva os tribunais a melhorarem na pontuação, né? A gente tem aqueles que vão ficando mais na ribeirinha, que não apresentam essas informações nos seus sites. A gente tem trabalhado para incentivá-los a avançar nesse ranking da transparência, né? Mas a gente não tem como, os tribunais têm autonomia, então eu não tenho como determinar que lá no site dele, a não ser pontuando que ele tem essa informação de forma estruturada. A gente está fazendo isso através do CNJ. Certo, pessoal. Algum outro comentário, Santa Catarina ou Piracicaba, sobre esse desafio de centralizar informações descentralizadas, né? O portal lá de Santa Catarina, vocês já devem ter avançado bastante nisso, né, Marina? Então, eu ia comentar que, sim, realmente, em relação à remuneração, a gente já conseguiu publicar em dados abertos em diversos formatos também, CSV, XLS, e agora, recentemente, foi solicitado, se eu não me engano, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas, que a gente abrisse completamente ali as rúbricas, né? Porque a gente fazia uma pequena junção ali das parcelas indenizatórias, né? Tinha a remuneração normal, ali a básica, e as indenizatórias estavam agrupadas, e aí eles pediram para a gente abrir. Então, a gente está vendo essa possibilidade aí de abrir todas as rúbricas de cada servidor para ficar ainda mais transparente a informação. Mas em relação à remuneração, eu acredito que a gente esteja bem avançado. A gente está buscando ainda outros dados para ampliar a transparência, que, como eu falei ali na apresentação, a gente tem essa dificuldade de buscar os donos, né, dos dados, para que eles nos repassem para a gente publicar. Então, a gente está em busca agora das notas fiscais eletrônicas, dos incentivos fiscais, da arrecadação por município e por ramo de atividade. Então, a gente está buscando aí diversas informações para publicar em dados abertos e também em painéis no portal da transparência. Legal. Muito bom, Marina. Essa questão das notas fiscais eletrônicas, o portal da transparência no nível federal também a gente publicou recentemente, né? Mas e tem aquela dificuldade que o Manuel Galdino colocou da vinculação dos documentos, né? A gente pretende, no futuro, conseguir ter toda essa linha, desde lá de cima da licitação, do contrato, dos documentos, até a nota fiscal. A gente já tem todas as notas fiscais publicadas, mas esse vínculo a gente não precisa construir junto lá com o Ministério da Economia.
Esse vínculo, até só para comentar, Rogério, é muito difícil aqui. A gente, não sei como é que é aí no nível federal, mas aqui a gente tem os sistemas muito compartimentalizados, né? Então, a licitação é num sistema, o contrato está em outro, a execução, geralmente, a pessoa abre um outro processo para acompanhar, então isso se perde, né? Então, isso daí é até um dos compromissos que a gente tem na OGP de melhorar a transparência desse processo de compras. E esse compromisso passa por uma remodelação interna dos processos e dos sistemas. Então, ele é bem complicado, assim, e arrojado mesmo, esse compromisso. Porque tem esse objetivo aí que você comentou. Legal. Pessoal, a gente já estourou nosso tempo aqui, infelizmente, né, porque a conversa está muito boa, a gente poderia continuar debatendo, mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. A gente tem muito para avançar, seja nesse eixo, né, de transparência, mas pensando realmente na cultura de governo aberto, né, o grande guarda-chuva de governo aberto, talvez a participação social seja o eixo que a gente tem os maiores desafios, né? Eu acho que a gente precisa, aos poucos, ir mudando, né, essa percepção de que o cidadão é um solicitante de serviço, né? Ele está lá só solicitando e ele recebe. Não, a ideia de governo aberto realmente é que ele passe a ser um membro atuante, né, das políticas públicas, como aquela ideia, né, de que a gente não fique só votando de 4 em 4 anos, né, com a ideia da democracia representativa, que é importante, mas que a gente avance aos poucos para a democracia participativa, né. Então, assim, eu agradeço muitíssimo a todas as exposições, esse pequeno debate que a gente teve, espero que a gente possa se encontrar em breve em outras oportunidades. Queria agradecer também o pessoal aqui do backstage, né, Maria Moura, aqui da CGU, Carolina, da CGE Santa Catarina, os intérpretes de Libras. Sem vocês, esse evento não teria sido possível. Muito obrigado. E um grande abraço a todos. Espero encontrar vocês em breve no próximo evento.